Meus irmãos, é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar de um tema aí muito interessante e com toda certeza você vai aprender algo muito forte. Deus abençoe o apóstolo Toninho, está ali a minha esposa, a pastora Márcia, a mulher mais linda desse mundo, e cada dia fica mais linda. Meu piá também está por aí, acho que ele já foi lá para a escolinha lá. Quem ouviu uma palavra assim, ó, quem tem promessa não morre? Alguém já viu essa palavra? Levanta a mão. Agora pergunta para o teu vizinho, será que não morre? Quem tem promessa não morre. Eu cresci na igreja desde criancinha ouvindo, quem tem promessa não morre. Será que não morre? Números, capítulo de número 23, verso de número 19. Ponha lá para nós, por gentileza. E a palavra de hoje vai ser forte, a de amanhã vai ser mais forte ainda, e de domingo muito mais forte. Porque sempre melhorando no Senhor. Números, capítulo 23, verso 19. Que nos diz a santa palavra de Deus. Números, acho que ele vai colocar lá. 23, 19. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Quem é que está falando aqui? Ele está falando, Moisés está escrevendo a respeito de Deus. Que o que Deus fala, Ele é poderoso para cumprir. Agora nós precisamos entender que se o que Deus falou, Ele é obrigado a cumprir e se Ele vai cumprir mesmo. Quem tem promessa não morre. Eu cresci ouvindo isso. E eu tenho uma palavra profética que Deus entregou através do pastor Zé Maro, da Presbiteriana Renovada, ele morreu com quase 100 anos, para minha mãe. E essa palavra foi lá no meio do mato, no sítio, que ele entregou, uma oração. Minha serva, eu te darei mais um filho, e esse filho coloca o nome dele de Saulo, e ele será um pastor e pregador da minha palavra. Então eu tenho uma palavra, Deus me deu até o nome. Agora, será que Deus iria cumprir só por cumprir, porque Ele falou? Ou nós temos que fazer alguma coisa para que essa palavra se cumpra? Ou se você não fizer a sua parte, a palavra profética para a tua vida é abortada. É morta, é assassinada e você não recebe o cumprimento da promessa. Ponha lá 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 18. 1 de Timóteo, capítulo 1, verso de número 18. Paulo está instruindo o seu jovem pastor, e ele diz, esse mandamento te dou, ou esta opção eu te dou. O que está escrito ali, irmãos? Este mandamento eu te dou. Meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite. A palavra milite ali do original grego é guerreie, batalhe, lute, dia a dia, por elas a boa milícia. Até quando você vai ter que lutar, batalhar, guerrear pela palavra profética que você recebeu, até que ela se cumpra. Então Deus falou, para que haja o cumprimento da palavra profética, eu e você temos que guerrear por ela. Quando Deus libera uma palavra profética para você, para a igreja, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o mundo, automaticamente Satanás pega os seus generais, e os generais pegam os seus demônios, que são os soldados, e escalam demônios para lutarem
contra a palavra profética proferida para a tua vida, para a nação brasileira, para os Estados Unidos e para o mundo, para a igreja, para que a palavra profética não se cumpra. Se os demônios trabalham, logo nós também temos que fazer alguma coisa. Diga assim: sacrifício libera poder. Diga: sacrifício libera poder. Se Deus fosse cumprir automaticamente, será que Paulo ia mandar Timóteo guerrear? Paulo ia mandar Timóteo ficar se sacrificando para que cumprisse a palavra que o próprio Deus falou para ele? Então esse negócio de quem tem palavra não morre, quem tem promessa não morre, é furada. Quem tem palavra profética e não faz nada, não se cumpre, ela é abortada. Agora, quem tem palavra profética e guerreia, batalha, luta, milita para que a palavra se cumpra, aí ela vai se cumprir. Senão ela não vai se cumprir. Você lembra que Deus falou que o povo de Judá ficaria no cativeiro babilônico por 70 anos? Quando estava chegando a época de se cumprir a palavra profética, Daniel, lendo os livros, descobriu que era o tempo da profecia se cumprir. Ele foi para o quarto, orar e jejuar durante 21 dias, para que a palavra profética se cumprisse. E por causa do clamor, da guerra, da batalha de Daniel, a palavra profética se cumpriu. Diga para o teu vizinho: quer o cumprimento da palavra profética? Vai lutar, vai guerrear, vai se sacrificar. Nós vivemos uma geração de crentes lights, de uma preguiça espiritual. Olha para a tua barriga aí agora, olha para a tua barriga, por favor. Diga assim: faz quanto tempo que o rei estômago não tira férias? Faz quanto tempo que o rei estômago não tira uma folga por semana? Você sabia que, olha para mim, que quando Donald Trump, disputou a reeleição nos Estados Unidos, os maiores profetas da nação americana profetizaram que ele subiria no segundo mandato e governaria os Estados Unidos por mais 4 anos. Os maiores profetas. Diga assim: Trump perdeu. Você sabia que no Brasil os maiores profetas brasileiros profetizaram que Bolsonaro se reelegeria? Diga para o teu vizinho: Bolsonaro perdeu. Aí nós dizemos assim: mas então não foi Deus que usou, então não foi Deus que falou. Será que nós sacrificamos o suficiente para que os demônios que receberam sacrifícios até de primogênitos e por aí mais, não ficassem fortes para nos derrotar? Diga assim: a palavra profética exige sacrifício para que se cumpra. Você quer ver como a igreja quase que não sacrificou? Pergunta para o teu vizinho: quanto jejum você fez no ano passado pelo Brasil? Quantas horas você gastou em 2022 em oração pela nação brasileira? Fala para o teu vizinho: perdeu no sacrifício. Perdeu. Está entendendo? Quem está compreendendo já o beabá já? Então, se você quer que a palavra profética se cumpra, você vai ter que sacrificar. Diga assim: o poder do sacrifício. Então você precisa entender, quando a palavra profética é liberada, vem um monte de demônio para tentar impedir a palavra profética de se cumprir. E aí você acha que é normal você não querer ir no culto de oração? Pergunta para o teu vizinho: você acha que é normal? Você acha que é normal você ter preguiça de vir no treinamento de líder de manhã, domingo? Você acha que é normal não querer ficar sem comer? Não, hoje eu não quero, eu estou cansado. Você acha que é normal isso? Diga assim: tem um monte de demoninho lutando contra você, irmão. E eles estão ficando fortes porque a gente está ficando uma geração de crente lights. Você sabe, está tudo bem. Tá. Quando der, eu oro. Não, oração de Gia John Wesley, que é o oxigênio da alma. A gente tem que orar. Hoje, de Toledo aqui, eu dirigi, praticamente orei o tempo todo.
Salve umas 2, 3 perguntas que meu pai fez para mim, umas conversas com a minha esposa, mas eu orei o tempo todo. Deus, Campo Mourão precisa ser abalado pela tua glória. Campo Mourão precisa levantar um grupo que tenha coragem de se posicionar e ver as promessas de Deus se cumprirem para essa cidade. Mas se nós não se sacrificar, nós vamos perder a batalha. Você acha que é normal, dia 31 de dezembro, as praias do Rio de Janeiro e da Bahia e do Brasil inteiro ser cheia de flores? Só para poluir o mar? Pergunta para o teu vizinho, você acha que é normal isso? Primeiro nível do sacrifício, demônios ficam fortes quando recebem sacrifício. Deus não, porque Deus é a fonte de todo o poder. Mas os demônios ficam fortes. Então logo eles oferecem para os demônios ficarem fortes. E as flores é o nível mais baixo de oferenda para deixar os demônios fortes. Depois vem gato, galinha, cachorro, cordeiro, cabrito, touro, virgens e primogênitos. Quando se oferece, o primogênito é o topo do topo. Por isso que o sacrifício maior no reino espiritual foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício do primogênito do Pai. Quando você vai entendendo um pouquinho do nível da batalha espiritual que o Brasil está enfrentando, que as cidades estão enfrentando, a igreja precisa acordar. Porque nós temos que entrar no nível da batalha espiritual que se está se exigindo nesse tempo. Pegue no ombro do teu vizinho, dá uma chacoalhada e diga assim, não dá mais para ser crente light século 22 aí por aí afora. Nós temos que voltar às origens e voltar a entender um pouco da guerra espiritual, porque senão nós vamos perder. Diga assim, sacrifício libera poder. Ponha lá para nós, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo de número 4. Nós vamos lendo aqui, e você vai entender que nós podemos perder uma batalha, mesmo debaixo de uma palavra profética, se nós não sacrificarmos. Ou sacrificar menos do que os que sacrificam os demônios. Nós perdemos. Ah, pastor, mas Jesus já pagou o sacrifício maior. Eu estou de boa. Será? Se o seu pai pagar o curso de medicina na faculdade, dizer, filho, filha, está pago, você já é médico? Se o teu pai pagar o curso de direito e olhar, filha, é só, está tudo certo, está pago, você já é advogado? Diga, está entendendo, irmão? Ele pagou, mas você tem que continuar sacrificando. Olha o que diz lá, vamos lá. Nós vamos ler aí até o 20 e pouco, depois Então, Mesa, rei dos Moabitas. Aqui vai falar de 3 reis contra 1. Era contratado de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. O imposto caro, hein? Próximo, nós vamos lendo. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, 3 reis. E andaram, rodearam com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel,
que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Disse Josafá: não há algum profeta do Senhor? Ele quer consultar o profeta, para que consultemos ao Senhor por ele. E então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor, um músico. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha a palavra profética. E disse: diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Lembra que eles estavam sem água. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Aleluia. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Para um pouquinho, nós já seguimos. Primeiro ele disse que vai providenciar água, sim ou não? Segundo, ele disse que daria vitória contra os moabitas, sim ou não? Até aqui tudo bem. Ele tem a palavra profética. Quem tem uma palavra profética sobre a tua vida, levante a mão. Aqui o povo também tinha. Vamos continuar? Próximo verso. E pedirei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores. Cortareis e tapareis todas as fontes de água, e sacrificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Diga para o teu vizinho: até aqui a palavra se cumpriu, metade dela está cumprida. Não choveu, não teve vento, e os buracos que eles abriram encheram de água. Eles tomaram, os camelos tomaram, os cavalos tomaram. A palavra profética se cumpriu parcial. Próximo versículo. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte dele as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente é que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram as suas terras, ferindo ali também os moabitas. Até aqui a profecia está se cumprindo. E arrasaram as cidades, está dando certo. E cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes das águas, e cortaram todas as boas árvores, até que arétese deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Está dando certo até aqui. Agora vai mudar a história por causa do sacrifício. Deus está dando a vitória porque Ele tinha falado. Então, por certo, os 3 reis tinham que destruir Moabe, porque Deus falou que ia dar vitória. Por certo, o Trump tinha que estar sendo presidente dos Estados Unidos. Por certo, Bolsonaro tinha que estar sendo presidente do Brasil, porque Deus falou.
Por certo, a palavra profética liberada para a tua vida, para a tua casa, tinha que estar se cumprindo. Por que não está? Diga assim: por causa do sacrifício. Olha o que diz lá: mas vendo o rei dos Moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Ele sacrificou 700 homens. Próximo. Quando ele viu que sacrificou 700 homens não deu certo, aí ele vai sacrificar agora algo mais alto no reino espiritual. Então tomou o seu primogênito. Lembra que eu disse que a primogênito é o sacrifício mais alto no reino espiritual? Tomou o seu primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua casa. Olhe para mim, veja comigo. Até o verso 25, o negócio está funcionando para a profecia. No 26, o rei de Moabe sabia o poder do sacrifício, porque lá na porta da cidade, da entrada principal, tinha uma estátua do Deus que comandava o demônio, o espírito maligno, que eles chamavam de Deus Quemos. Quemos era um Deus que tinha a parte de cima era homem e a de baixo era peixe, porque esse principado atua nas águas e atua na terra. Ele então oferece o primogênito para esse demônio, para esse Deus que eles acreditavam. Houve uma fúria no meio do povo de Israel e Judá e os edomitas, que foi tão grande, eles sentiram tanto peso que fugiram, e Moabe ganhou a vitória. Você precisa entender o poder do sacrifício. Deus é o supremo poder. Demônios são alimentados por sacrifício de pessoas. E Deus não precisa de sacrifício nosso no sentido de cabrito, de ovelha, de touros, de primogênitos. Mas a Bíblia vai dizer, eu já vou orar, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, você pode colocar lá, que nós temos o dever de oferecer sacrifícios espirituais. Porque se nós não oferecermos esses sacrifícios espirituais, não veremos as palavras proféticas se cumprindo. E ficaremos jogando a culpa para Deus, ou para o profeta que errou. Mas nós não fizemos nada. Milita, guerreie, lute, batalhe pela palavra profética que você recebeu. 1 de Pedro 2, versículo 5. Coloque lá e nós vamos ler. Olha o que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Fala para o teu vizinho: vai orar mais, irmão, vai jejumar mais, vai sacrificar, vai batalhar pela palavra profética que você recebeu. O Brasil tem palavra profética, Campo Mourão tem palavra profética, você, a tua casa. Mas o que é que nós estamos fazendo? Que sacrifício estamos oferecendo? Essa é a hora de você sacrificar, jejumar, orar. Quanto tempo faz que você não lê um versículo da Bíblia sozinho? Quanto tempo que você faz que você... Uma das formas de nós sacrificarmos ao Senhor é orando em línguas, que é uma inteligência espiritual. Os grandes estudiosos da neurociência descobriram 7 tipos de inteligência, mas eles ainda não estão dando ênfase na inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Tem uma matéria
faculdade de Harvard que prova que orar em língua, além de nós fazermos um sacrifício orando em línguas, ativa o cérebro e faz com que nós conectemos com o divino. E aí você vai para o Novo Testamento, tem 3 tipos de língua no Novo Testamento. Atos capítulo 2, língua estranha. O que é língua estranha? Você pode estar orando aqui em língua e o japonês entendendo na língua dele, o árabe entendendo na língua dele. É um sacrifício espiritual que nós derrotamos qualquer tipo de demônios. Isaac, o nome de um amigo de meu pai, que eles compraram um terreno lá em Rio Negrinho junto, ele já morreu, partiu para com o Senhor. Trabalhava numa empresa de japoneses, apóstolo Toninho, e ele ficava lá em cima no final da empresa, assim, ó, e é uma empresa grande como essa igreja. Deus falou: desce correndo e sobe orando em língua às 10 horas da manhã. E ele desce, foi lá e voltou. Deus falou: pode continuar trabalhando. 3 horas da tarde, o dono da empresa, um japonês, chamou ele e disse: vai no meu escritório. Ele entrou no escritório e disse: o dono da empresa me chamava, vai me mandar embora. E o dono chama e senta, ele puxa da gaveta um revólver e diz: 10 horas da manhã, eu não sabia que você falava a minha língua, eu não conhecia você direito, você falou o meu problema, onde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, eu só quero te agradecer, eu te chamei para agradecer, porque você falou tudo o que eu precisava. Diga para o teu vizinho: vai orar em línguas estranhas, no banheiro, no trabalho, no ônibus, ora em línguas estranhas, é um sacrifício espiritual que derrota os demônios. Lá na nossa igreja tem 2 menininhas gêmeas, e daí um dia eles foram tomar café lá em casa, e uma delas começou a chorar, e trocava, e tirava a roupa para ver se não estava apertada alguma coisa na menininha. Aí eu falei: me dá ela aqui. Eu trouxe bem pertinho da minha boca, porque não existe espírito bebê, existe espírito humano. E eu comecei no ouvidinho dela, dormiu. Porque a linguagem do espírito é uma forma de sacrificar, que você derrota os demônios. Você ora da forma certa. Diga assim: orar em línguas estranhas. Mas você também, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 13, tem a língua dos anjos. E em 1 Coríntios 14 tem a língua de mistérios. Diga assim: vai sacrificar, meu irmão, sacrifícios espirituais. É o tempo da igreja sacrificar ao Senhor, porque se nós sacrificarmos a Deus, aleluia, nós veremos as palavras proféticas se cumprirem no Brasil, na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Mas você vai precisar guerrear, como Paulo instruiu a Timóteo: lute, guerreie, batalhe. Você lembra quando o Tiago disse assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós acreditamos a vida inteira que era para nós ficar no paredão levando pancada e se defendendo. Sabe o que Tiago, no que Tiago se inspirou? 2 gladiadores fortes brigando na arena, e um chacoalha o outro, ó. Até que joga no chão e pisa na garganta. Ganhou a batalha. Fala para o teu vizinho: saia da defensiva, vamos para a ofensiva. Vamos sacrificar mais, porque o sacrifício libera poder. Era o que estava faltando para a igreja brasileira, é o que estava faltando para nós outros. Pergunta para o teu vizinho: como é que vai os seus sacrifícios? É só olhar pelo retrovisor para ver como é que está o sacrifício. Aí nós queremos que as palavras proféticas se cumpram. E culpamos Deus, aquele profeta falso, mentiroso. Será que Eliseu foi profeta falso aqui? Só que o rei de Moabe sacrificou mais. Eles ganharam no sacrifício.
Aí esses dias perguntaram para mim, apóstolo Toninho, você é bolsonarista, você é trampista? Eu falei, não, sou do reino. É diferente, eu estou acima. Mas eu assistir em Brasília alguém falar assim, tiramos Jesus Cristo e colocamos Xangô, me doeu, irmão. Não sei você, mas em mim doeu. Mas por quê? Porque a igreja não sacrificou, a igreja não jejuou o suficiente, não buscou a Deus o suficiente. Levamos a batalha simplesmente para o campo humano. E nós temos sim que votar, se manifestar dentro do que a Constituição nos permite. Mas acima de tudo nós somos igreja vitoriosa de Cristo. Paulo disse assim, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Diga para o teu vizinho, você tem algo maior do que qualquer ser humano tem nesse mundo. Você tem o poder do Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a fé, você tem oração, você pode sacrificar a Deus. Diga para o teu vizinho aí, é tempo de você sacrificar. É tempo de você sacrificar ao Senhor. E para nós concluirmos agora, ponha lá Gênesis 22, verso 16 ao 18. Vai falar de Abraão aqui. Abraão não é o pai da fé, quem sabia disso? Eu ouvi desde criança que Abraão é o pai da fé, e não é. Se você ler o Novo Testamento, Paulo vai dizer que ele é pai dos que creem. Porque quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Como é que Abraão vai ser o pai da fé? Abraão é pai dos que creem, dos que acreditam em Deus. Nesse texto aqui, ó, que nós vamos ler agora, é o 7º sacrifício, o 7º altar que Abraão vai fazer. Diga para o teu vizinho, você vai fazer um altar. Ele está no 7º altar. Olha o que diz. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque ele não tinha por quem jurar. Porquanto fizeste esta ação, ou seja, o teu sacrifício, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Sacrifício tem a ver com você não negar o que é mais precioso para você. Quando Deus te pede algo, Ele não quer tirar da sua vida, é porque Ele quer te entregar algo muito maior. Abraão entregou seu filho único, a colheita, todas as famílias da terra são abençoadas, são benditas, por causa do sacrifício de Abraão. O que você tem para entregar como sacrifício diário para Deus? Você precisa entender uma coisa: sacrificar ao Senhor é você levantar pela manhã também e orar e dizer, Deus, para quem o Senhor me destinou nesse dia? Com quem eu tenho que falar? Você não está nesse trabalho só para ganhar dinheiro. Você não está aqui nesta vida só para comer, dormir, acordar, pagar conta. Não! Você tem uma missão, você tem um propósito, e se você sacrificar ao Senhor, a palavra profética vai acontecer na tua vida, mas que você saia daqui hoje ciente de que ela só vai se cumprir se você sacrificar ao Senhor. Quando Deus falou com a minha mãe, para nós orarmos agora, minha serva, te darei mais um filho, coloca o nome dele de Saulo, e ele será um pastor e pregador da minha palavra. 2 anos e 9 meses depois eu nasci. Com 12 anos eu saí da igreja, e a minha irmã, que morava aqui em Campo Mourão, ela começou a sacrificar. Ela me contou que orou 5 anos e 4 meses, todas as meia-noite. Salve meu irmão, Deus,
proteja a vida dele. Ele está nos valados, ele está com pessoas de má índole. Ele pode morrer naquele lugar, mas o Senhor é poderoso para protegê-lo. Salve meu irmão, salve meu irmão. A minha mãe cansou de fazer campanhas de 7 quinta-feira, 7 quarta-feira, 7 domingo. Ela, todas as igrejas que ela ia, ela dizia: ore pelo meu filho, que ele tem uma promessa que ele vai ser pastor. Eu ore por ele, põe aí no pedido de oração, porque eu acredito. Sacrificando. Quando deu 5 anos e 4 meses, a minha irmã disse assim: Deus, eu não vou mais orar, porque eu oro e oro, e quanto mais eu oro, mais para o mundo ele vai. Eu não vou mais orar. E ela contou que quando ela fez essa oração, ela sonhou. E Deus levou ela para uma chácara, numa casa simples, e ela entrou dentro da casa, tinha aqueles radinhos a pilha, quem lembra aqueles radinhos a pilha? Com a fita, ela apertou no lugar de tocar, quando ela apertou no sonho, Matos Nascimento estava cantando, apóstolo. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. Ela acordou e disse assim: Deus, eu continuo orando, eu continuo sacrificando. Naquele mesmo ano, em outubro, dia 27 daquele ano, de 2001, eu fui para a igreja onde a minha mãe congregava, lá na galeria. E o pastor que subiu para pregar, pregou assim: a ovelha desgarrada. Parece que tudo que ele pregou foi só para mim. Terminou a mensagem, 17, 18 pessoas voltando para Cristo. E aquele homem, com um olhar sério, dizia: eu estou feliz por essas, mas eu não vim pregar para essas. Eu vim pregar para uma outra que está aqui. Daqui a pouco aquele homem, carregado de Deus, cheio de Deus, mas cheio de Deus, que dava para ver nos olhos que era um homem que sacrificava sacrifícios espirituais. Ele aponta para mim lá na galeria e diz: moço, Deus me diz que 2 anos e 9 meses antes de você nascer, Ele disse que seu nome seria Saulo, e que você será um pastor e pregador da minha palavra, e esse é o tempo de você vir para os meus braços. Eu saí de lá de cima da galeria orando em línguas. Hoje que eu aprendi o poder do sacrifício, eu devia sair correndo de lá e dar um abraço na minha irmã, dar um abraço na minha mãe e dizer: graças a Deus que vocês guerrearam pela palavra profética sobre a minha vida, senão eu teria morrido lá no mundo, escravizado pelos demônios e pelo pecado, mas vocês lutaram pela palavra profética, e agora ela vai se cumprir, porque só se cumpre quando alguém guerreia pela palavra. Feche os teus olhos, pense agora nas palavras proféticas que você recebeu, e veja se você realmente está pelejando por elas. Nós vivemos num momento que o desenvolvimento humano, isso é muito importante para nós ajudarmos na recuperação emocional das pessoas, mas a nossa geração está esquecendo de colocar Cristo no centro. Deus ainda está no trono. As nações podem estar confusas, mas Deus está no trono, nos clamando para nós como igreja e dizendo: sacrifique um pouco mais. Parece que eu ouço quase todos os dias no meu ouvido a última mensagem que Luiz Antônio pregou no Gideões Missionário. E ele dizia: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, sacrifique um pouco mais, oferte um pouco mais, busque a Deus um pouco mais.
Ouça o Espírito de Deus te chamando para o sacrifício nesta noite, porque é através do sacrifício que a palavra profética vai se cumprir. Choremanagai, de calamachuri bicandele maracandaramachoro monogoromoshura managai. Aleluia. Pode se colocar de pé, e você que quer vir aqui à frente e dizer: Deus, eu estou disposto a sacrificar um pouco mais da minha vida, sacrificar um pouco mais dos meus bens, do meu dinheiro, do meu tempo. Eu preciso sacrificar mais para que as palavras se cumpram. Venha diante desse altar e vamos clamar por esse Deus, para que achamos graça, para que conquistamos a graça dele, para que as palavras proféticas se cumpram sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, aleluia, sobre Campo Mourão, aleluia, aleluia. Comece a orar em línguas estranhas agora. Comece a orar, sacrifique agora. Sacrifique ao Senhor agora, vai. Enquanto eles vão cantar um louvor, cante. Nós temos 6 minutos ainda. Sacrifique agora, ore em línguas. Pense nas palavras proféticas que você recebeu. Pense na palavra profética que você recebeu. Ela vai se cumprir se você guerrear por ela. Paulo, instruindo a Timóteo, disse: guerreie pela palavra que você recebeu. Lute pela palavra que você recebeu. Sacrifique por ela. Deus vai liberar uma porção do Espírito Santo sobre nós agora. Agora está descendo a unção do Espírito Santo. Está descendo. Eu já vejo lágrimas aqui. Eu já vejo sacrifícios espirituais subindo como cheiro suave nas narinas do Senhor. Xeremai de canto. Remanai ui de clovas nai. Arraste cancho robo suribicaya. Dorebe cancho comune hemenecai. Arrasu comindei e de pleio in choconde hai. E candeia sui ba choconde hemene chocomine kenemenicai. E ribla vasu kimindei on chocono. E remana cancho roboco. Deus viu o propósito que você fez enquanto eu pregava. Deus viu o desejo de você sacrificar um pouco mais. Ele cantou. O cansaço espiritual virá, a preguiça espiritual virá, porém você precisa saber que Deus está no trono. Deus está no trono, nada fugiu do comando dele. Alabrachura bacaia, ele está esperando o teu sacrifício. Chora, pode cantar, meus irmãos. Isso. Levante as mãos, ore em línguas. Sacrifique agora. Xeremando queia. Ramancho robocobi calabrando querebarachareme de querebagai. Oh, ramacalabrai o de comandar la chorebe de querebacalabarabachareme de gai. Isso, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Ramai conde lebravasu comanai. Jegendegere bashuria. Aramakala xerebedeca. E os olhos do meu xerigala súbria. Ramancho querebagai. As palavras proféticas liberadas para essa igreja precisam ser militadas, guerreadas por você. Cheio de cantorovras na Demachou, nem cantou bedei. Ramassuria la cheia, andaracante, chemenai. Ele está distribuindo dons agora. Xerra blacalamada ramaraba carabagai. Mais vale um dia diante do teu altar.
és minha fonte, minha colheita e herança. Você viu por quê? Que você queria fechar a tua célula, entregar teu ministério? Você viu por que você queria parar? Viu por que você desanimou? Porque você deixou de sacrificar. Agora hoje você sai daqui renovado, renovada, dizendo: eu vou sacrificar mais. Abri os olhos do meu coração. Glória a Deus. Pai, eu oro nesse momento, oro pelos meus irmãos que entenderam a sua palavra, entenderam o que o Espírito Santo falou com eles. Eu quero abençoar a vida de cada um deles, ó Pai. Eles vão sacrificar, eles vão entender que jejuar, Moisés jejuou 40 dias e recebeu os 10 mandamentos. Daniel jejuou 21 dias e trouxe a presença de anjos dos céus. Jesus jejuou 40 dias e derrotou Satanás. Pai, que eles façam sacrifícios com inteligência, que eles sacrifiquem na oferta, sacrifiquem no jejum, que eles façam sacrifícios para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhem para mim. Eu tenho 2 livros que eu escrevi. Riquezas que... Pode voltar para o seu lugar enquanto eu falo. Riquezas que transformarão sua liderança para sempre. E também esse que eu lancei agora por último, Tudo Novo, Segredos para uma Vida Abundante. Essas visões que eu preguei hoje aqui são 8 capítulos de mensagens nesse sentido aqui. Até eu dou uma conferência profética, que chama Conferência Profética Tudo Novo, com essas visões, que é a Bíblia por trás da Bíblia. São revelações, não novas, porque tudo já estava revelado. Então você pode adquirir R$35, esse, 25 outro. E hoje eu vou fazer os 2 por 50, mas tem só um pouquinho ali, não sei se tem 9 ou 10 só. E aí eu tenho alguns outros livros ali, tá bom? Presta atenção que eu vou ler essa frase e entregar. Quando você entrega o seu dinheiro, você está apresentando um sacrifício espiritual que vai liberar no mundo espiritual uma colheita poderosa. Quando você libera o que está na sua mão para Deus, Deus libera o que está na mão dele para você. O que sai da sua mão nunca sairá da sua vida, vai para o seu futuro. Então ofereça sacrifício espiritual do seu dízimo, da sua oferta, do seu voto, da sua primícia, porque ele nunca sairá da sua vida, ele vai para o seu futuro. Amém? Receba o